Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Na tarde desta segunda-feira, um grupo de 90 conselheiros do Corinthians protocolou um requerimento pedindo a abertura de um processo de impeachment contra o atual presidente do clube, Augusto Melo. O documento foi encaminhado a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e tem como objetivo pressionar por mudanças na liderança do clube. Este grupo, composto por membros de diversas facções da política corintiana, apresenta-se como apartidário e visa a defesa dos interesses do Corinthians acima de qualquer alinhamento político. A solicitação foi embasada em artigos do Estatuto do Clube, da Lei Geral do Esporte e da Lei 9.613, de 1998, que orientam a administração e a integridade das instituições esportivas. A principal justificativa para o impeachment está ligada ao contrato de patrocínio com a Vaidbet, que foi cancelado em junho pela própria empresa. O grupo de conselheiros apresenta evidências, incluindo depoimentos de Rubens Gomes, ex-diretor de futebol, e de Alex Cassundé, sócio da empresa responsável pela intermediação do contrato. De acordo com essas informações, houve irregularidades na negociação, como uma comissão supostamente não cobrada e o fato de que a empresa de Cassundé foi indicada de maneira controversa. A denúncia destaca a falta de clareza e transparência na gestão de Melo em relação a esse acordo, levantando questões sobre a legalidade e a ética do processo. Entre os signatários do pedido, destaca-se o ex-presidente Mário Gobi, que liderou o Corinthians entre 2012 e 2015. Gobi defende que o movimento Reconstrução, do qual ele é um dos porta-vozes, busca unir conselheiros independentes de diferentes grupos para enfrentar a crise atual do clube. Segundo ele, a administração de Augusto Melo tem levado o Corinthians a uma situação de caos e desordem, e a gestão precisa ser reorganizada para que o clube possa melhorar sua performance no Campeonato Brasileiro e resolver suas pendências. A fala de Gobi reflete a gravidade com que os conselheiros encaram a situação e a necessidade urgente de mudanças. O requerimento também menciona um incidente em Belo Horizonte, onde Melo se envolveu em uma briga com um torcedor do Cruzeiro, gerando ainda mais polêmica sobre sua conduta como presidente. Esse episódio é visto pelos conselheiros como um reflexo da falta de profissionalismo e da gestão inadequada que teria marcado o atual mandato de Melo. O documento critica não apenas a administração de contratos, mas também a maneira como o presidente tem lidado com questões de comportamento e relações públicas, o que reforça o argumento de que sua destituição é necessária para restaurar a ordem e a integridade no clube. Agora, o próximo passo é que Romeu Tuma Júnior encaminhe o requerimento à Comissão de Ética do Corinthians para análise. Se o impeachment avançar, Augusto Melo terá a oportunidade de se defender das acusações antes de uma votação pelo Conselho Deliberativo e, eventualmente, pelos sócios do clube. A situação ainda está em desenvolvimento, e a reportagem continua a acompanhar de perto os desdobramentos do caso. Até o momento, a resposta de Melo sobre as alegações não foi obtida, e a expectativa é que novas informações sejam divulgadas à medida que o processo se desenrola. Rumores estão se espalhando como fogo no mercado esportivo. O Corinthians teria descoberto um erro crucial na escalação do Fortaleza durante a partida recente do Campeonato Brasileiro, levantando a possibilidade de anulação do jogo. Vídeos e especulações estão circulando, apontando para uma possível irregularidade na lista de jogadores do Fortaleza que poderia ter comprometido a legalidade do resultado. A situação tem gerado um frenesi entre torcedores e analistas, que estão ávidos para descobrir se a alegação se confirmará e qual será o impacto dessa possível irregularidade. A pressão está em alta, com o Corinthians já tendo protocolado uma reclamação formal junto à CBF, solicitando uma revisão detalhada do caso. A entidade responsável pelo futebol brasileiro agora enfrenta a tarefa de avaliar a queixa e decidir os próximos passos, o que pode resultar em uma reviravolta dramática na competição. Enquanto a resposta oficial não chega, a expectativa e a curiosidade dos envolvidos só aumentam, deixando todos em suspense sobre o desfecho dessa controvérsia que pode alterar o cenário do campeonato. A possibilidade de anulação da partida contra o Fortaleza está criando um clima de intensa expectativa e especulação no cenário do Campeonato Brasileiro. Se a alegação do Corinthians for confirmada e o erro na escalação se provar substancial, o resultado do jogo poderá ser revogado, o que não apenas afetaria a classificação, mas também poderia provocar uma onda de mudanças e repercussões em toda a competição. A decisão da CBF sobre essa questão poderá abrir precedentes e gerar discussões prolongadas sobre a integridade das competições. Com todos os olhos voltados para a entidade, cada novo desenvolvimento aumenta o suspense e mantém os torcedores e analistas em suspense, ansiosos para descobrir o destino final dessa polêmica. Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. O Corinthians enfrenta um desafio complexo e multifacetado ao tentar obter a anulação da partida contra o Fortaleza, após a identificação de um erro significativo na escalação do adversário.
A primeira dificuldade reside na necessidade de apresentar evidências robustas e conclusivas para sustentar a alegação de irregularidade. O processo de revisão pela CBF envolve uma análise minuciosa dos documentos relacionados ao jogo, bem como uma interpretação detalhada das regras e regulamentos pertinentes. A tarefa não é simples, pois a argumentação deve ser não apenas convincente, mas também alinhada com os precedentes legais e a jurisprudência esportiva existente. Além disso, o Corinthians deve navegar pelas complexidades burocráticas e possíveis contestações por parte do Fortaleza, o que pode prolongar a resolução e criar um cenário de incerteza. Se a anulação for efetivada, o impacto para o Corinthians poderá ser significativo e multifacetado. Em termos de tabela, o time poderá ganhar pontos valiosos, o que pode melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro e influenciar sua estratégia para o restante da competição. Mais importante, uma vitória nessa questão poderia fortalecer a reputação do Corinthians como um clube que defende rigorosamente as regras e a integridade do esporte, enviando uma mensagem forte sobre a seriedade com que trata as disputas regulatórias. Além disso, tal resultado poderia estabelecer um precedente importante para o tratamento de casos semelhantes no futuro, conferindo ao clube uma posição mais assertiva em futuras controvérsias. No entanto, o caminho para alcançar essa anulação está repleto de desafios legais e administrativos que exigem uma abordagem estratégica e bem planejada. A torcida do Corinthians está em um estado de expectativa fervorosa diante da possibilidade de anulação da partida contra o Fortaleza. Este cenário levanta questões cruciais sobre como os apaixonados pelo clube enxergam a integridade da competição e o impacto que uma decisão favorável poderia ter no desempenho do time no Campeonato Brasileiro. O que pensa a torcida sobre a possibilidade de ver o resultado do jogo revogado? Como essa reviravolta potencial afetaria suas esperanças e expectativas para a temporada? A paixão e o engajamento dos torcedores são fundamentais para compreender a magnitude desse tema e como ele pode influenciar o moral da equipe e a confiança no processo decisório. As opiniões dos torcedores variam amplamente, e muitos estão divididos entre a esperança e a cautela. Para alguns, a anulação do jogo representa uma oportunidade de reivindicar justiça e corrigir uma possível injustiça, enquanto outros temem que a disputa possa desviar o foco do time e criar uma atmosfera de incerteza. A discussão nas redes sociais e nas arquibancadas revela uma mistura de entusiasmo e apreensão, com fãs debatendo sobre a importância de manter a integridade do campeonato versus os riscos e desafios envolvidos. Como essa situação moldará a percepção da torcida sobre a administração do clube e suas estratégias para enfrentar adversidades? A expectativa é palpável e o desfecho dessa questão promete agitar ainda mais o cenário corintiano. A torcida, fervorosamente engajada e ansiosa, está de olho em cada movimento e cada nova atualização sobre o processo. A resposta oficial da CBF e o impacto final da decisão sobre a anulação do jogo serão acompanhados de perto, com os torcedores prontos para reagir de acordo com o resultado. A interação contínua entre o clube e sua torcida será crucial, e a forma como o Corinthians lida com essa situação poderá moldar o futuro da relação entre a diretoria e os apaixonados pelo time. Este é um momento crucial, e a comunidade corintiana está prestando atenção, esperando ansiosamente para ver como essa controvérsia será resolvida e o que isso significará para o futuro do clube. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.